Boa noite, bem-vindos a mais uma live. Nossa live de hoje é sobre criação de realidade. E nós vamos usar o filme Estrelas Além do Tempo. Então, como o filme Estrelas Além do Tempo, que é um filme super consagrado, super conhecido, né, muito bem visto, como é que ele nos ensina sobre a criação de realidade? E aí, eu vou usar esse filme para ensinar de uma forma bem fácil para vocês sobre criação de realidade, sabe? De uma forma bem resumida mesmo. Boa noite, Rose, bem-vinda. Vou só dar um tempinho enquanto o Instagram avisa aí para as pessoas. Quem não assistiu o filme não tem problema, tá? Eu acho que quem vai assistir até o filme depois disso vai ver com novos olhos. Então, não se preocupa se você não assistiu. Eu não vou contar todo o filme. A ideia é trazer contextos através desse filme, né? Para que você associe criação de realidade de uma forma fácil na sua vida. Tô só dando um tempinho aqui. O filme que eu vou falar é esse aqui, ó. Não sei se dá pra ver a capa aqui com luz. Na verdade, eu vou usar ele só como exemplo, um ótimo exemplo. Estrelas Além do Tempo. Então, só colocando aqui de novo. Estrelas Além do Tempo. Então, na live de hoje eu vou trazer de uma forma fácil 5 tópicos, 5 passos importantes para um criador de realidade, tá? Tá falando uma coisa aqui no meu nessa lá. Usando esse filme Estrelas Além do Tempo, tá? E a ideia é trazer isso de uma forma rápida. Então, assim, essa live de hoje eu não vou fazer 1 hora de live, tá? Eu vou fazer uma live mais rápida. Então, eu nem vou esperar tanto o Instagram chamar as pessoas, que a ideia é fazer de uma forma mais sucinta. Por quê? Porque quando a gente fala de criação de realidade, há um combo de pensamentos, de comportamentos para você ser um criador de realidade. Mas esse filme tem 5 pontos que são especiais e são importantes, que vai fazer com que você entenda como funciona um criador de realidade e faça isso na sua vida, tá? Então, só um resuminho desse filme. Esse filme, ele conta a história da corrida espacial, da NASA, tá? Dos Estados Unidos. Em que eles estavam na corrida espacial contra a Rússia na época, para a Lua. Então, neste filme, eles retratam o período em que eles, na verdade, estavam desenvolvendo, né? Todo o protótipo, toda a estrutura para conseguir fazer com que o homem saísse da órbita do planeta Terra. Na verdade, que eles rodassem a órbita do planeta Terra. Então, eles estavam no primeiro passo de conseguir levar uma pessoa para o espaço, né? Então, eles estavam fazendo esses testes, porque primeiro eles deveriam conseguir fazer com que orbitasse o planeta Terra e depois conseguir retornar para ir e mais à frente, tá? Só que o que acontece? Boa noite, Marcinha, saudade de você também. Só que aí o que acontece? Então, primeiro pegando o aspecto dessa corrida espacial, né, que é onde se desenvolve todas as histórias dessas 3 mulheres que são as protagonistas. Então, na época, não se tinha a engenharia e não se conhecia a matemática, né, para sair da Terra. Eles não detinham essa tecnologia, eles estavam desenvolvendo. E eles estavam numa corrida, por quê? Porque um país inimigo, que era a Rússia na época, né, também estava tentando fazer isso. Então, quem tivesse maior tecnologia tinha maior poder. Então, para eles não era só um desejo, eles enxergavam como algo de sobrevivência também. Então, vamos pegar os tópicos importantes.
Então, era uma corrida espacial. Então, eles estavam buscando uma realidade que eles não sabiam como fazer, eles não tinham estrutura, não tinham conhecimento e nem tecnologia para aquilo, naquela época, tá? Então, eles queriam criar uma realidade completamente nova para aquela que eles vivenciavam no momento. Então, essa era a história da corrida espacial. E onde entram essas 3 mulheres? Essas 3 mulheres eram 3 mulheres negras. E isso se dá em 1960, mais ou menos, entendeu? Na época em que, no estado da Virgínia, onde isso acontecia, havia segregação racial. E o que era segregação racial? Era literalmente segregação entre brancos e negros. Então, se houvesse algum ambiente que fosse frequentado por brancos e negros, havia separação para eles. Então, no ônibus, os negros só podiam sentar atrás e tinham uma identificação. Biblioteca, qualquer lugar público que era frequentado por ambos, havia uma separação para negro, até um bebedouro, entendeu? Então, assim, não era, o ambiente ele não era comum, havia a segregação racial nessa época, né? Então, além disso, elas eram mulheres. E nessa época haviam menos mulheres em áreas de tecnologia e de grandes destaques, né? Então, elas tinham 2 empecilhos. 1, a segregação racial. 2, elas eram mulheres. E aí, a grande história é essa junção. A junção da corrida espacial, ou seja, da criação da realidade, né? Da NASA, buscando uma realidade que antes era desconhecida, né? Que era, até então era um sonho. Levar o homem para fora do planeta Terra era um sonho. Era uma busca, mas era um sonho. Então, a época em que eles estavam buscando criar essa nova realidade, junto também com essa vivência dessas mulheres, que elas também estavam buscando essa realidade, só que com adendo a mais. Por quê? Porque elas vinham de um cenário bem desafiador, porque era um país de segregação racial, e elas eram mulheres. E aí, dentro dessa história, mostra, junto com a informação do desafio, né, do que os estudiosos da NASA tiveram para acessar essa tecnologia, contam junto essa história desse desafio dessas mulheres de vencer essas barreiras que na época não tinham sido vencidas ainda, que na época não tinham sido desbravadas ainda, né, junto com toda essa dificuldade. Então, elas enfrentaram dificuldade de querer fazer um cargo que não podia mulheres. Não era só que não podia negros, é que não podiam mulheres. Nos lugares que elas trabalhavam, mulheres não tinham cargos altos. Fora que onde elas trabalhavam, além de mulheres não terem cargos altos, haviam também a segregação racial. Então, eram 2 barreiras. A primeira barreira era da limitação, até onde o feminino poderia desenvolver, até mesmo porque haviam graduações que a NASA pedia que não existiam, não tinha como as mulheres estudarem para aquilo, porque não eram ofertados para mulheres, e havia a questão delas serem mulheres, né? Então, dentro, elas não tinham mobilidade, elas não tinham livre acesso. E esse filme, ele retrata a dificuldade que essas mulheres tiveram de se sobressair e de trazer para a realidade o sonho delas num ambiente em que era, eu não diria apenas hostil, mas em que aquela realidade não existia. E isso é completamente condizente com o criador de realidade. Todo criador de realidade, ele vai criar uma realidade que não existe. Então, o que primeiro eu escolhi esse filme? Não é só porque tinham histórias incríveis de mulheres incríveis e de mentes brilhantes. Haviam outros filmes que tinham histórias de mulheres brilhantes e mulheres incríveis. Mas eu quis pegar esse filme porque esse filme ele tem muito gatilho. Por quê? Porque é uma questão racial, por quê? Porque é uma questão feminista. Então esse filme, se você assistir ele de a priori, provavelmente a questão racial, a questão racista, prenda a tua atenção e prenda a tua emoção. Por ser um filme que gatilha, ele é o primeiro ensinamento para um criador de
realidade. Porque um criador de realidade, ele olha para o que ele quer criar. Então, por exemplo, quando eu assisti esse filme, eu sabia que ele ia gatilhar as pessoas em relação a toda a estrutura racial, né? E toda a dificuldade e vivência e sofrimento racial daquela época. Mas, o que eu prestei atenção como criador de realidade? Como aquelas pessoas criaram uma nova realidade em cima da realidade que elas tinham. Então, o primeiro ensinamento que eu trago aqui para você é quando você olhar não só um filme, como coisas ao seu redor, coisas que te gatilham para emoções contrativas e para caminhos que você não quer mais criar, é saber direcionar a sua mente para aquilo que te empolga e para aquilo que você quer criar. Então eu quis pegar esse filme que naturalmente ele ia gatilhar as pessoas para sentimentos mais contrativos, para tirar essa perspectiva e direcionar para um criador de realidade, que é qual é o mundo que você quer viver agora, tá? Então esse filme foi proposital. Então a primeira lição é, um criador de realidade, ele direciona a atenção e a emoção dele para aquilo que ele quer criar. Porque ele sabe que toda realidade é só uma realidade criada. E se ele quer experienciar uma nova realidade, não adianta continuar criando a realidade que já foi criada. Entende? Por quê? Porque senão ela será recriada. Ela continuará a ser criada por você. Então a primeira coisa que um criador de realidade faz, ele olha todas as coisas, mas ele direciona a sua atenção e a sua emoção para aquilo que ele quer perpetuar. Então, a primeira lição é a escolha desse filme. Então, uma pausa aqui. Boa noite para todo mundo que entrou depois, tá? Sejam muito bem-vindos. Estamos falando sobre criação de realidade e eu vou usar esse filme aqui, ó, Estrelas Além do Tempo, para trazer 5 pontos importantes para um criador de realidade, tá bom? Então, como eu já falei, para você ser um criador de realidade na sua vida, existe um contexto, existe um modus operandi, uma forma de pensar, ser e agir. Para você, não é só criar a sua vida como um criador de realidade, mas na verdade para você sentir e perceber a sua vida a partir do ponto de vista de criador de realidade. Nando, cheiro, Miquichucho. Voltando, só fui dar um cheiro aqui, tá? Nos comentários. Então, esse filme, que é um filme que eu falei que facilmente ele nos gatilha pela história, pelo sofrimento, ele tem ótimos ensinamentos. E desse filme eu extraí 5 pontos importantes que você vai anotar aí, tá? Para você trazer na prática para sua vida, para você não só criar a sua realidade, que a gente sempre associa que é fora, mas para você perceber e sentir a sua vida como sua criação. Sentir o que existe ao seu redor como criação sua e como colaboração sua. Então, lembrando, nesse filme tem 2 histórias principais. Uma corrida espacial da NASA, ou seja, eles estavam criando um cenário, buscando uma realidade que eles não tinham a mínima estrutura para isso, não era conhecida, era uma realidade nova, era uma nova criação. Eles não tinham a tecnologia, eles não tinham a ciência para fazer aquilo. Teoricamente, aquilo era impossível, que era levar o homem para o espaço e retorná-lo em segurança. Não é só levar não, porque levar era fácil, o negócio era entrar de volta. E dentro da história, a história brilhante de 3 mulheres negras, né, que tinham sonho de ascender dentro das suas profissões numa época de segregação racial, tá? Então, na segregação racial, a segregação racial, gente, era lei, tá? Então, era uma lei, entenda, era uma crença comum e aceitável e tida como boa do momento, tá? Então vamos fazer um resumidão, porque eu tive aqui contando, só para dar uma contextualizadazinha no filme, mas eu vou falar da parte mais importante, que são as 5 principais ações que tem dentro desse filme, que vão fazer com que você leve isso para sua vida prática. E levando isso para sua vida prática, você vai aprender a viver como um criador de realidade. Então, fora dessas 5, eu já falei que a escolha do filme ela foi proposital, porque é um filme que te gatilha
tá? Por ser uma história da humanidade de dor e sofrimento, então naturalmente a gente tem que prestar atenção nisso. E a minha escolha foi exatamente para te ensinar a tirar a atenção de um passado contrativo, porque o que aquilo que a nossa atenção e nosso foco está, ela cria mais daquela realidade e direcionar para aquilo que você quer que exista a partir daí, tá? Então, a primeira foi a escolha do filme. E agora, as 5 principais ações de um criador de realidade baseada nesse filme. A primeira de todas, pega aí que é para você levar para sua vida, que é as pessoas que estão ao redor. Tenha ao seu redor pessoas que tenham a mente à frente, pessoas que tenham pontos de vista à frente. E aí eu vou usar os exemplos do filme. Mary é uma das mulheres, que são 3 mulheres, que ela queria ser engenheira da NASA. Só que o que acontece? Não haviam engenheiras mulheres naquela época. E ela tinha toda a capacidade de se tornar uma engenheira, só que o curso de engenharia não podia ser cursado por mulheres lá no estado dela. Não era oferecido para as mulheres. Então, na cabeça dela, ela queria ser engenheira, só que era tipo assim, um sonho tímido. Na verdade, ela nem cogitava. Por quê? Porque na realidade dela aquilo não era possível. E o chefe dela dizia, a NASA precisa de uma engenheira mulher. E foi ele que instigou ela a buscar a formação de engenharia, que não era oferecido para mulheres, muito menos mulheres negras. Então entenda, olha, foi o entorno que abriu a mente dela. Vou dar o segundo exemplo. A Catherine. São 3 mulheres, tá? Mary é a que se torna engenheira. Catherine é a matemática, é a que faz o cálculo que faz com que a NASA tenha sucesso em colocar o homem de espaço e fazer ele voltar, tá? Foi a Catherine. E a Dorothy, que é uma mulher que se tornou uma supervisora reprogramadora. Todas elas foram as primeiras dentro das áreas delas, tá? A Dorothy, ela era uma matemática. Só que assim, dentro do grupo dos engenheiros, dos estudiosos da NASA que estavam nesse projeto de corrida espacial, só havia mulher que era chamada de computador, que era uma matemática. A matemática, ela só checava os cálculos dos outros. Todo o resto eram homens, não eram mulheres. E aí o Harrison, que era o responsável, que era o líder, né? Que ele estava há muito tempo batendo nessa tecla e ninguém conseguia encontrar a matemática para fazer isso, né? Fazer o homem ir para o espaço, porque era uma matemática que não tinha sido descoberta ainda. Ele chegou para ela e falou o seguinte: o problema, né, dos meus estudiosos físicos e engenheiros é que nós estamos buscando uma matemática que não existe. E eles continuam buscando na matemática que existe. Eles não aprenderam a ver as entrelinhas. Ele chegou para ela e falou assim: eu já estou na Lua, eu já me vejo na Lua. Eles não se veem ainda. E foi assim que ele abriu a mente dela para ver, para passar a ver a realidade que eles queriam. Porque antes ela também não via. E ela também estava raciocinando como todo mundo. E no momento em que ele disse, eu já me vejo lá, ele falou isso para ela. Você também precisa se ver lá. E aí ela começou a abrir espaço para ousadia. Foi aí que ela começou a colocar os cálculos delas para que os outros para que os outros vissem. Ela começou a exigir que informações fossem passadas a ela, que ela participasse de reuniões que eram restritas. Mas, entende? Foi esse cara que abriu a visão dela. Tanto a Catherine como a Mary, elas ainda não tinham a visão de que elas podiam mais. Mas foi o entorno dela, no entorno dela haviam pessoas que tinham visão. E essas pessoas fizeram elas abrir a visão. Então, a primeira coisa é, tenha no seu entorno pessoas que tenham visão à frente, pessoas que tenham visão aberta, porque em algum momento você vai precisar desse apoio.
Você vai precisar que alguém enxergue mais à frente. Alguém diga assim, eu não sei como vai ser, mas a gente vai ter que dar um jeito, a gente vai descobrir. Esse caminho não é um caminho trilhado, mas poderá ser. Então, primeira coisa, tenha ao seu entorno pessoas de mente à frente. Gente que está aberto para o ponto de vista para o que não existe ainda e para o que não foi criado ainda e para o que não foi conquistado ainda. Independente do cenário atual. Segundo, tem a correlação com o que eu já acabei de falar. A sua mente precisa estar na realidade que você quer. Como o Harris, que era o líder do projeto, falava, ele já se via na Lua. Ele só estava ali tentando descobrir como chegar lá. Mas na mente dele, ele já estava lá. Então, se você quer criar uma realidade, independente do seu entorno, de como você está no momento, na sua mente, aquilo tem que ser verdade. Tem que ser verdade. Não é um se. Aquilo precisa ser claro. Você precisa viver aquela nova realidade que você quer que exista antes dela existir. Esse é o segundo. Terceiro, não se intimide com o cenário atual. E uma coisa muito importante, pare de ler os acontecimentos como estão contra mim ou não estão colaborando comigo. Gente, isso é uma coisa que acontece muito, que eu sempre tenho que conversar bastante com os meus mentorados. Eles falam, cara, eu tô criando a minha realidade, eu tô projetando, eu tô colocando foco, mas olha o que tá acontecendo. Eu sempre falo, você não está vendo o caminho completo. Você está considerando que a realidade está contra você. Só que ao considerar isso, você limita as suas próprias criações. E aí, eu vou usar 2 exemplos também do filme, né? De parar de olhar para o entorno e falar assim, ai, não tá acontecendo, ai, não tá colaborando, ai, não tem como. Isso limita a sua criação. E eu vou dar 2 exemplos. A Márcia colocou, precisamos aumentar nossos estímulos, levar tudo pro pessoal. Lembrando, vou recapitular. Primeira chave. Tenha ao seu redor pessoas que têm uma visão à frente, uma visão aberta. Em muitas situações são elas que vão te dar o toque e vai dizer, vai pra frente. É possível, não sei como, mas é possível. Descobre aí, vai. 2. Sua mente já deve estar na sua criação. Então, aquilo que você quer criar, quer vivenciar, seja o que for, já precisa ser real. Você já precisa estar lá. Na sua mente, aquilo precisa ser verdade, sabe? Convicção. Esse é um termo que eu uso com os meus mentorados. Você precisa ter completa convicção daquilo. 3. Para de achar que não está acontecendo. Para de achar que o que está acontecendo vai ferrar você ou está ferrando você. Porque isso vai limitar a sua criação e a sua criatividade. E vou trazer 2 exemplos do filme. Como eu falei, Mary, ela, assim como as outras, trabalhavam na NASA e ela queria ser engenheira aeronáutica. Só que não existiam engenheiras aeronáuticas mulheres, muito menos negras. E aí, ao longo do filme, abriu uma vaga para engenharia. E aí, como o chefe dela estimulou ela se inscreveu. E ela tinha a mesma qualificação que as outras pessoas, ou seja, os homens que eram engenheiros. Só que colocaram um adendo a mais depois que ela se inscreveu. Olha só, parece que a realidade estava contra, né? Colocaram um adendo a mais. Colocaram que mulheres precisavam cursar uma faculdade de engenharia lá na localidade deles. Só que o que acontecia? A faculdade de engenharia lá na localidade deles nem aceitavam mulheres e nem aceitavam negros. Por lei. E aí? Ela parou nisso? Claro que não. As amigas delas, e mais uma vez o que é que eu falei, estejam com pessoas que veem à frente. Disse, entre com uma petição. Vá para a justiça, né? Porque se a NASA só aceita engenheiros que estudem aqui, que sejam formados nessa localidade, entre com uma petição. Só que, o que é que eu falei? Quando você considera que o cenário está contra você, isso limita a sua criatividade. Porque você vai para o módulo guerra.
Só que ela não se limitou. Ela não simplesmente olhou e falou, tudo tá contra mim. Não. A mente dela estava na realidade que ela queria criar, no sonho dela. Ela permaneceu nesse local e abriu a criatividade. Então, ela fez lá a petição, foi lá, entrou no tribunal, ficou num lugar separado, porque lembra, tinha segregação racial, então negros não podiam ficar juntos com brancos. Ficou lá no fundinho, esperou a audiência dela, só que ela tinha, meu amor, estudado, usado a criatividade. Então, quando o juiz quando ela chegou pro juiz, o juiz olhou para ela e falou: "Você quer que eu faça o quê? Que eu descumpra a lei?" Porque é lei no estado a segregação. E essa faculdade você não pode estudar, não tem mulheres e não tem para negros. Então ela tinha dois problemas aí, né? E aí, o que ela fez? Criativamente, ela estudou o juiz. Ela viu que ele era o primeiro da família, primeiro em algumas coisas. E aí, ela falou, você é o primeiro a fazer isso. Você foi o primeiro da sua família. Você foi o primeiro juiz a tarará, 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 tarará. Aí ela chegou assim e falou, ó, eu quero ser engenheira da NASA. Mas a minha cor da pele eu não posso mudar. Então, só me resta ser a primeira a fazer isso. Assim como nós estamos trabalhando, e tinha uma comoção toda no país, para sermos o primeiro a levar o homem à lua. E aí ela inteligentemente deu um cheque final. Ela falou assim, quantas audiências você terá hoje? E quantas delas será lembrado daqui a 100 anos? Como que você foi o primeiro juiz a permitir se formar a primeira mulher. E foi desse jeito, com essa inteligência, que ela conseguiu a autorização. Tanto é que quando ela chegou para estudar na faculdade, o professor olhou para ele e falou para ela, eu não sei ensinar mulheres, porque não tinham mulheres engenheiras. E ela falou, do mesmo jeito que ensina o homem. E nem tinha lugar separado lá, porque não se estudavam negros. E ela foi estudar lá. E aqui eu vou dar o segundo exemplo com a Dorothy. A Dorothy, ela participava desse grupo de mulheres que eram conhecidas como as matemáticas. Na verdade, elas eram chamadas de computadores. E essas mulheres, numa classe separada, porque eram as negras. Então, os computadores brancos, ou seja, as mulheres matemáticas brancas eram de uma ala, e as mulheres matemáticas negras eram de outra ala. Elas em uma área separada, tá? Bem longe do foco central da NASA. E aí já fazia um tempo que elas estavam sem supervisora. E essa mulher estava sendo supervisora há um tempão, mas ninguém promovia ela. E ela continuava fazendo o trabalho dela e cobrando, e cobrando, e cobrando. Nesse meio tempo, foi o tempo em que a IBM estava surgindo. E a NASA contratou computadores para fazer cálculos automáticos. Presta atenção do que é a mentalidade de um criador de realidade, tá? A Márcia colocou aqui, ela escolheu não ficar no vitimismo. Isso, vitimismo não é compatível com a visão de um criador de realidade. Então, o criador de realidade, ele não olha para o cenário como se dissesse, ai, tá contra mim. Não, ele não vai para esse lugar. Ele olha e fala, o que eu posso fazer em cima disso? E aí, essa mulher ficou sabendo, né, que eles estavam instalando os computadores, e esses computadores iriam fazer o quê? Substituir todas as mulheres. Tanto é que a supervisora da ala, que era dos brancos, ela já estava assim, dizendo, quando isso aí funcionar, vai todo mundo ser demitido. Só que a Dorothy, ela era uma mulher com uma visão à frente, ela era uma criadora. Ela falou, ok, então se estão instalando isso, a gente vai ter que se atualizar. E aí o que ela foi? Ela foi atrás de programação, ela foi atrás de livros de programação. E observa só, na seção de negros não tinham livros de programação, porque na biblioteca também tinha os livros para negros e os livros para branco. Ela foi numa sessão de livros para branco e roubou o livro. Por quê? Porque ela foi expulsa de lá. E ela começou a estudar programação. Tanto é que os próprios construtores da IBM não conseguiram colocar o supercomputador para funcionar. E ela conseguiu. E olha que interessante. Ela não só conseguiu autodidaticamente aprender de programação, como ela ensinou todas as mulheres que trabalhavam com elas. E quando os caras da IBM não conseguiram fazer funcionar direito lá, chamaram ela, olha só, da ala negra, que era uma ala separada. Primeiro que nem mulher ia para aquilo, muito menos negra.
chamaram ela. E ela falou, eu só vou com as minhas meninas. E ela levou todas as mulheres, porque ela ensinou as meninas. Porque ela, ao ver que estava ocorrendo uma atualização, né, de tecnologia, ela chegou para as meninas e falou para as meninas, nós temos que nos atualizar para aprender a programar aquilo, senão nós vamos ficar sem emprego. Então, percebe? Ela não leu o cenário como uma limitação. E foi assim que ela aprendeu programação. Ensinou para as meninas que trabalhavam com ela. E elas foram contratadas lá na NASA para trabalhar com programação. E ela finalmente se tornou uma supervisora. E uma das mentes mais renomadas. Então, entende? Essas duas mulheres não olharam o cenário e disseram, ai, tá contra mim, ai, tá tudo errado. Não, elas pegaram o cenário e criativamente criaram em cima disso. Então, essa é a terceira chave. Não se intimide, não olhe para o que está acontecendo e fale, ai, tá contra mim. Por quê? Não. Olha, tem isso, essa situação. O que a gente pode criar em cima disso? O que a gente pode fazer em cima disso? E aí a sua mente vai criar rotas criativas de lidar com aquilo e gerar algo em cima daquilo. Tá, tudo que eu te falei agora foram iniciativas, tá? Ou seja, se cercar de pessoas que têm a visão à frente, porque você vai precisar delas. Pessoas que têm visão presa vai te prender também, né? 2, ter a mente na realidade que você quer viver, quer experienciar. Aquilo já deve ser real para você, como se fosse a única opção. 3, sair da reação, de olhar e dizer assim, ah, agora não tem como, vai dar errado. Não, olha tudo como oportunidade e aí você abre o seu quê criativo para lidar com aquilo. Agora, 4. Uma das que mais pegam as pessoas. Identifique quais são as crenças que você tem no momento, ou que o mundo tem, que a tua família tem, que a sociedade tem. Qualquer esfera. Que são incompatíveis com aquela realidade que você quer viver. E aí vou mais uma vez trazer o exemplo do filme, usando o exemplo do Harrison, que era o líder da NASA, tá? Mais uma vez, lembrando, isso era a época de segregação racial. Era a época em que isso era lei. E era um estatuto comum da sociedade. Havia segregação entre negros e brancos. Os negros estavam lutando contra isso, claro, mas entenda, isso dentro do grupo dos brancos, isso era algo, tipo, normal, como se fosse uma lei normal. Como se fosse o ok, entende? Entendeu que isso não é ok mais pra frente. Por quê? Porque a sociedade foi para um novo nível de consciência. Mas naquela época, para todo mundo que era branco, aquilo era o ok, era o certo. E o Harrison era um homem branco, né? Essa corrida espacial, os engenheiros, os estudiosos eram quase todos brancos. A única negra lá era a Catherine, dentro desse grupo, que era a matemática, né? Ela era a única lá dentro desse grupo, né? As mulheres dentro desse grupo eram só as secretárias ou uma matemática, mas nunca uma matemática com destaque. Ela foi a primeira, né? Então, ok, eles estavam nesse desafio. E como eu falei, não era só um sonho. Na época, era também uma questão de sobrevivência. Porque eles temiam o que a Rússia fosse fazer quando eles detivessem essa tecnologia. E era uma corrida espacial, né? E eles estavam fazendo tudo com as mentes mais brilhantes dos Estados Unidos e eles não conseguiam. E os dados, os estudos, tudo mudava muito, muito, muito rapidamente. E chegou o momento em que o Harrison, ele percebeu que a Catherine, que era a matemática dele, tinha um grande potencial, né? E que ela poderia ser um grande diferencial. Ele percebeu que ela era um gênio. Só que ele notou uma coisa. Todo dia essa mulher sumia uns 40 minutos, 1 hora por dia. E aí ele foi falar com ela, né? Foi brigar com ela. Tipo assim, agora tá todo mundo fazendo hora extra, se desdobrando, a gente com risco nacional. E você some? Aí ela explicou pra ele. Ele falou, olha, todo dia eu tenho que sair. Por quê? Porque não tem banheiro pra mim aqui. Entenda, segregação racial. Não havia banheiros para negros naquela ala inteira da NASA. Por quê? Porque não era pra ter negro lá.
Então, só tinha banheiro para negros numa ala separada, aquela ala que ela trabalhava anteriormente, que era tipo assim, sabe, no fundo, ela saía correndo, saía de toda pra ir, tipo assim, sabe? Como se você, imagina, aqui em Recife, fazer uma associação a Recife, se tivesse a UPE, a UFPE, a Federal, e só lá num bloquinho, lá no final, de uma ala lá no final, tivesse um banheiro pra negro, e toda vez que ela queria ir pro banheiro, ela tinha que sair, andar não, ela corria durante minutos pra ir lá no banheiro e voltar. Todo dia. Então ela perdia muito tempo com isso. Né? Mesmo que ela fosse correndo, lavar os papéis dela. E ela silenciosamente fazia isso. Ela nunca tinha reclamado. Inclusive lá, separaram o café que ela tomava. Porque lembra a segregação racial. Ela não poderia beber da água e do café de todo mundo, não. Aí, no dia em que o Harrison perguntou por que ela assumia, ela explodiu e falou. Aí foi que ele tomou conhecimento, porque ele nem tinha prestado atenção disso. Porque, entende, era uma coisa que para ele nem fazia parte da realidade dele. Mas naquele dia ele percebeu que aquela crença, aquele modus operandi que estava acontecendo lá no setor dele, de segregação, primeiro porque ela era mulher, segundo porque ela é negra, quer dizer, não sei nem se a ordem é essa, talvez porque ela era negra depois que ela era mulher, estava impactando nos resultados que eles queriam. Então, entende? Ele, que tinha a visão totalmente focada no que era importante, ele percebeu que isso era algo que estava afetando. Então, essa é a quarta chave. Independente do que seja aceitável como normal para você, ou para a sociedade, ou para sua família, você precisa identificar que crença e que modus operandi não é compatível com aquilo que você quer criar. Então, por exemplo, dentro da lei estava certo. A mulher era para ter um negócio separado lá, ela era negra, né? Ela não poderia beber do negócio de todo mundo e ela não poderia ter um banheiro lá. Mas ele olhou para essa lei, que era uma lei estadual, entenda, era uma lei estadual. E falou, não, aqui dentro, isso está atrapalhando. E aí entra a quinta chave, que é você ter coragem de mudar esta crença que não é compatível com a realidade que você quer criar. E aí o que ele fez? Ele fez assim, você não vai mais perder tempo indo ao banheiro. Ele falou, na NASA não vai fazer diferença, não vai ter mais. Olha, isso era uma lei, gente. Entendeu? Isso era uma lei. Mas ele falou, na NASA não vai ter mais separação de banheiro. Se você entender nessa época o que significava isso, ele ter coragem de ir contra essa crença, porque essa crença era incompatível, como se essa crença estivesse puxando para uma mentalidade que era incompatível com a mentalidade da realidade que eles queriam criar. E aí, sabe o que ele fez? Ele foi nos blocos e derrubou as placas, que tinha assim, banheiro de branco, banheiro de negro. Ele fez, agora aqui é tudo a mesma coisa. Então, entenda, ele teve a coragem de mudar aquela crença que ele viu que era incompatível. E a segunda crença foi o fato dela ser mulher. Ele até chegou e conversou com um subordinado dele que falou assim, a sua responsabilidade era encontrar os gênios dos gênios. Só que esse cara nunca tinha percebido que ela era o gênio dos gênios porque ela era mulher e porque ela era negra. Ela vivia querendo participar das reuniões que eram secretas, só que não podia, não tinha autorização, porque era uma reunião secreta, ainda mais ela era uma mulher, nananana. O que o Harrison fez? Ele falou assim, eu quero a realidade que eu quero. Então ele estava disposto a abrir mão de paradigmas que não eram compatíveis. Entende? Com a realidade. Ele olhou e falou, a Márcia até colocou aqui, ele calçou os sapatos dela. Eu não vou nem dizer nesse momento que o Harrison, ele entendia o que era a segregação. Que ele estava na questão racial. Eu vou dizer que não. Eu vou dizer que ele estava com a visão na realidade que ele queria criar. Sabe por quê? Porque ele não percebeu a questão da segregação antes. Ele percebeu quando ele viu que aquilo estava afetando a realidade que ele queria criar. Ou seja, ele tinha lá uma mulher que era um gênio, um trabalho que estava sendo desenvolvido com uma direção de futuro
E ele percebeu que aquela crença de segregação racial estava indo de contra, estava impactando. Então, no momento em que ele percebeu que aquela segregação estava limitando o futuro que ele queria criar, ele não entrou em caso nenhum, nem em discussão. Ele fez acabou-se. E ele usou um termo. Aqui todo mundo faz xixi igual, então o banheiro vai ser o mesmo para todo mundo. Então ele teve essa coragem, entende? Então, não entrando no idealismo, porque eu falei, eu escolhi esse filme porque eu sabia que ele ia entrar em pontos de idealismo e eu queria exatamente tirar a nossa atenção do sofrimento e direcionar para o que você quer. Ele foi simples. Porque entenda, na sua vida, isso pode ser como você lidar com o seu filho, como você lidar com a sua mãe, como você lidar com a sua esposa. Mas é simplesmente enxergar que uma crença que de repente pode até ser verdade para sua família, pode até ser verdade para o seu cunho religioso, ela está limitando aquela realidade que você quer criar. E quando você identificar que aquela crença está limitando a realidade que você quer criar, você tem a coragem de se desfazer dela. Então, o Harrison, ele nunca tinha prestado na questão da segregação e na questão negra. Por quê? Porque simplesmente não fazia parte da realidade dele. Ele era do mundo científico, ele nem via isso. Mas no momento em que ele viu que o melhor cientista dele, o gênio que ele tinha nas mãos deles, estava tendo uma baixa eficiência porque era mulher, e porque era negra, e porque a lei dizia que essa mulher não tinha acessos e não podia certas coisas, na hora ele teve a coragem, falou, não, aqui dentro quem manda sou eu, e ele foi lá, ó. Eu tenho certeza que depois a polícia deve ter batido lá alguma coisa, porque era uma questão de lei, mas ele fez. E aí ele pôde utilizar o recurso e criar a realidade que ele quis. Então, essas são as 5 grandes chaves que você pode começar a usar a partir de hoje para a sua vida, caso você queira começar a criar a sua realidade. E caso você queira começar a perceber a sua vida como uma realidade criada por você. Então, se recapitulando, primeiro, esteja cercado de pessoas que têm a mente à frente, que têm paradigmas à frente, que não enxergue só o que está acontecendo no momento, o que é certo e o que é errado do momento, mas uma pessoa que enxergue à frente, que tem uma mente aberta para criar e ir atrás do que precisa ser criado e do que pode ser criado, tá? 2, a sua mente já deve estar na realidade que você quer, como verdade, tá? Eles queriam criar, eles precisavam de uma matemática que não existia, mas para chegar em uma matemática que não existia, eles precisavam já estar com aquele futuro como real, para que a mente deles pudessem criar o caminho. Terceiro, para de olhar para o entorno e dizer tá contra mim e direcionar a tua mente para as dificuldades. Ou interpretar o que chega a você como uma dificuldade, como contra você e como limitação, tá? Ao contrário, olha para aquilo e fala, o que é que isso tem de melhor para mim? Porque aí tua mente vai criar em cima daquilo coisas que são favoráveis para aquela realidade que você quer experienciar. 4, identifique as crenças que são incompatíveis com a realidade que você quer criar. Mesmo que seja um costume seu, um hábito de família, como funciona a sociedade, coisas que dizem a sua religião, você precisa identificar. Por quê? Muita gente, e eu falo agora como mentoranda de criação de realidade, muita gente tem a força de, vou procurar pessoas que são à frente, vou direcionar a minha mente, vou fazer esse trabalho. Mas eles não estão dispostos ainda a reconhecer que precisa mudar. Que existem crenças na sua realidade atual que não podem existir mais na sua realidade futura. E por acharem que não precisam mudar nem abrir mão dos seus conceitos atuais, eles permanecem na realidade atual. Então, você precisa ter a sua mente aberta e se perguntar, o que eu preciso ser, pensar e como eu preciso estar para viver aquela realidade. É aí que vai aparecer, vai se tornar visível na sua percepção
tudo que você está fazendo, tudo que você está vivendo que não é mais compatível. E uma vez que você perceba, independente do que seja, você tem que ter a coragem de ir lá e mudar. Porque se você olhar e vai falar, ai, mas é difícil, ai, mas vai impactar não sei o que, ai, mas eu acho que não é possível, você continuará criando a antiga realidade. Você não abrirá portas para a nova realidade. Então, esses são os 5 passos que você pode fazer agora aí na sua vida para começar a ser um criador de realidade. Então, foi assim, com esses 5 passos, que essas 3 mulheres negras que viviam na época de segregação, que quase não existiam negros formados, elas foram para a NASA e elas se tornaram destaques na NASA. A Mary se tornou a primeira engenheira mulher aeronáutica. E ela só se formou através de uma petição judicial, ela só pôde estudar através de uma petição judicial. A Dorothy se tornou a primeira supervisora de programação. Ela foi autodidata. Ela começou a estudar, ela viu uma coisa que iria obsoletar o cargo dela e ela começou a estudar. Sozinha, autodidata. E contrataram ela porque era a única que sabia programar o computador que os caras tinham desenvolvido e não sabia programar. E a Catherine foi a matemática que fez o cálculo que levou o homem para fora do planeta Terra. E ela também continuou trabalhando nos cálculos que levaram o homem para a Lua. E tanto é que construíram lá uma ala com o nome dela. Então, essas mulheres, elas estavam vivenciando realidades que tudo ao redor dizia para ela que eram pouco promissoras. Haviam não só algumas pessoas contra elas, mas uma sociedade inteira contra elas. Mas elas eram criadoras de realidade. Elas seguiram todos esses 5 passos que eu falei para vocês. E elas foram muito, muito além. Elas conseguiram criar a realidade que elas sonhavam em viver. A Marcinha colocou, não seria um comportamento de quem tem uma mente em modo sobrevivência. Isso, qual comportamento, Marcinha? Fala pra mim. Bem, tudo isso que eu falei não são comportamentos de mente de sobrevivência. Um criador de realidade não pode ter mente de sobrevivência. Mente de sobrevivência só sobrevive e só sobrecria e recria a mesma realidade. Inclusive, normalmente, é a realidade que os ameaça. Aquela realidade que é desconfortável. Então, o criador de realidade, ele tem uma mente totalmente fora dos módulos de sobrevivência. Inclusive, trazendo essa pergunta aí, esse exemplo, a Mary, ela era casada com um homem que ele era um ativista. E ele sempre falava, a gente tem que lutar pela causa negra. E ela falava, eu não vou lutar desse jeito. Porque ele ia pra rua, né, pra exigir o fim da segregação. Ah, sim, entendi o que a Marcinha quer falar. Ela falou, dentro da sociedade atual de padrão evolutivo. Isso, antigamente era uma de sobrevivência. Na verdade, era uma mente bem separativista, né? Então, era até fora de sobrevivência. Não era nem classificado como mente de sobrevivência. Era uma mente... não sei nem como te classificar a segregação. Porque não é se sentir ameaçado. É uma mente não universal, que ele enxerga o outro como diferente, entende? Isso aí existe em muitas esferas, de enxergar o outro como diferente. Pode sim ser considerado uma mente de sobrevivência, porque muitas vezes você faz isso, considera o outro como diferente para se proteger, para proteger, né, o seu clã e o seu clã ser mais forte. Então, dentro desse sentido, sim, é uma mente de sobrevivência, que cria parâmetros como segregação racial, segregação sexual, sempre é uma mente de sobrevivência, correto? É uma visão de mente de sobrevivência, sim. Porque os grupos, eles criam os seus clãs, sejam por crenças sexuais, sejam por crenças religiosas, sejam por crenças raciais, como uma questão de sobrevivência, de serem os mais fortes. Então, para eu ser o mais forte, eu preciso que exista um mais fraco, que será de alguma forma perseguido. Então, sim, a mente de sobrevivência, ela está em contraponto de uma mente evoluída. Perfeito, Márcia, muito bem colocado, tá? Muito bem colocado. Então, só voltando, por exemplo, que eu disse, eu falei que nem ia dar 1 hora e vai dar 1 hora já.
Então, só faltando, por exemplo, que eu disse, a Mary, que foi a primeira engenheira mulher aeronáutica, né, formada, ela era casada com um marido que era ativista. E quando ela falou que ela queria ser engenheira, a primeira coisa que ele falou, não tem condições. Por quê? Porque ele vivia o ativismo. E ele vivia os ataques que eram feitos aos negros. Os negros eram machucados, violentados. Se eles não estivessem fazendo nada, só no meio da rua, às vezes atacavam. Imagina se fosse requerer. Então ele temia por ela. E ele falava, não, a gente tem que conseguir os nossos direitos, né, na força, na guerra, parará. E ela falava, isso não vai ser o meu jeito. E aí o que foi que ela fez? Ela, né, entrou com a petição, com a inteligência e com a criatividade dela, ela conseguiu, né, a autorização judicial sem uma briga, cursou, se formou. Aí depois que ela estava formada, em que ela tinha acesso, ela começou a ajudar as mulheres negras para se formassem também. Então, entende? Ela não escolheu entrar num cenário de guerra. Ela quis sim trabalhar com a causa, mas sobre o jeito dela. Não foi na guerra, foi na inteligência e na capacidade. Então ela chegou lá para ter poder. E uma vez que ela teve poder, e aí ela tinha direito, ela tinha alcance, ela falou, agora eu vou ajudar outras mulheres a fazer da mesma forma. Então entende? Um criador de realidade, ele tá na visão do que ele quer. E a mente dele raciocina. Ele não vai entrar em guerra, ele não vai entrar em discussão. Por quê? Porque aquilo é recriar a realidade antiga. E a mente dele, todos os recursos dele de percepção, de criatividade, de inteligência, tá para a realidade que ele quer criar. É por isso que ele não fica mantendo muito perto gente que não tem essa visão. Por quê? Porque não é compatível com a dele. É por isso que a mente dele está na realidade que ele quer criar. É por isso que ele não se inflama tanto com o cenário, mas sim vê as oportunidades. É por isso que ele está disposto a enxergar o que no dia a dia dele não está compatível com a realidade que ele quer criar. Por quê? Porque o que move ele é a realidade que ele quer criar. Então, ele está aberto a abrir mão daquilo e tem coragem de abrir mão daquilo. Porque entenda, um criador de realidade, ele está apaixonado porque ele quer criar e vivenciar. Esse é o grande diferencial. Então, a dor, o sofrimento, a dificuldade não apaixona ele mais do que o sonho dele. Então, tudo isso não tem peso maior do que o sonho dele. Por isso que um criador de realidade, ele mantém a visão dele no que ele quer criar. Por quê? Porque todo o seu sentimento está voltado para aquilo. E aí ele move todos os seus recursos e toda a sua realidade em função disso. Então, se de tudo isso que eu te expliquei, eu tivesse que resumir em uma coisa, eu diria que o grande fator de um criador de realidade é completa paixão pelo que ele quer criar. E aí nenhuma outra coisa, nenhum outro acontecimento e nenhum outro sentimento toma o lugar disso. Todos eles são pequenos, por isso que ele se prende pouquíssimo ao passado. Aconteceu, beleza, mas eu quero isso. Porque ele está completamente apaixonado pelo que ele quer criar. E nada o distrai disso. A Marcinha colocou, ela abriu o caminho, sim, a Mary abriu o caminho. E ela abriu o caminho como uma criadora de realidade. Não como uma reativa, mas como uma criadora de realidade. Então, queridos, eu espero que tudo isso tenha sido de grande contribuição para você. Eu espero não, meu amor. Eu tenho certeza. Porque se você começar a direcionar a sua vida a partir de hoje para esses 5 passos que eu te falei, bem resumidos, e ter a coragem de fazê-los. Porque a grande quê de um criador de realidade não é ser um sonhador, é ser um realizador. É um sonhador que realiza aquilo que quer experienciar, tá? Então, um criador de realidade não é só alguém que pensa positivo. Por quê? Porque o criador de realidade, ele não só pensa positivo e vê aquilo que ele quer criar, mas ele está disposto a se mover para aquilo. Mover suas crenças, mover seus paradigmas, mover sua forma de ser e agir para vivenciar aquilo que ele quer vivenciar. Então, isso aqui é um nível mais elevado de paixão. E todo criador de realidade consciente, ele tem esse nível mais elevado de paixão. E a sua visão está apenas na sua paixão. E as outras coisas são pequenas coisas
diante daquilo que ele quer viver e experienciar. Tá bom? Aí o Nando chegou agora e falou, meu Deus, já acabou. Acabou, mas vai ficar gravado, Nando. Vai ficar gravado e tá perfeitamente aqui arranjado quais são os passos que a gente deve ter, né? E qual é o modus operandi que a gente deve ter para criar a nossa realidade. E quando eu falo, gente, criar a nossa realidade, não é só colapsar aquela coisa que a gente quer, não. Porque entenda, o que a gente quer às vezes é o final da história, mas tem o caminho. Você deve viver o caminho da criação daquilo que você quer criar como um criador de realidade. E um criador de realidade vive o caminho ou vive o processo com a sua visão e com os seus sentimentos naquilo que ele quer experienciar, tá bom? O Nando colocou, notificou agora, Karine. Não tem problema não, acho que é algum delay aí do Instagram. Mas aqui vai ficar salvinho e ó, bem rico e bem prático, gente. Então, esse filme é um filme maravilhoso, né? Que tem esses 5 passos e que essas mulheres utilizaram esses passos. Elas eram criadores de realidade. Então, elas saíram de uma realidade para uma nova realidade completamente diferente. Por quê? Porque elas tinham visão, elas tinham pensamento, elas tinham criação e elas tinham ações compatíveis com a realidade que elas queriam criar, tá bom? Então, ó, quem não assistiu ao vivo, vai ficar gravado, assiste, anota, leva isso pra tua vida, observa quais são os pontos que de repente você não tá fazendo, principalmente aquele de mudar as crenças, que de repente você tá resistente a mudar, e veja que não é questão de resistência. Talvez só te falte paixão suficiente por aquilo que você quer experienciar. E quando você trouxer assim, tipo, poxa, eu não tô tendo ainda paixão suficiente para isso, suas resistências vão baixar, suas barreiras vão baixar e você vai ver que mudar pontos de vista e paradigmas vai ser muito fácil, tá bom? A Marcinha colocou que eu vou assistir o filme assim que sair da live, maravilha. A Rose amei. Aí Fernando colocou, um criador vive todo o caminho de sua criação. Perfeito, um criador vive todo o caminho da sua criação. Aquela criação já existe. A partir do primeiro momento ela já existe, tá bom? Ó, beijo, bom demais também estar com vocês, tá? Cheirão, até a próxima. Maravilhosa semana para todos nós.